Bom, eu já falei isso na introdução do curso, então eu não vou me estender muito nessa primeira ideia, que é a generosidade. A generosidade é a pedra fundamental do relacionamento interpessoal. Por quê? Porque os relacionamentos e até as instituições são construídas na base da confiança. Como eu falei anteriormente, vale a pena repetir. Você ganha a confiança de alguém não quando você pergunta o que aquela pessoa pode fazer por você, mas o que você pode fazer por aquela pessoa. Generosidade nada mais, nada menos que é agregar valor a alguém. Tipo, dar. Um livro bom sobre esses efeitos da generosidade no mundo dos negócios chama-se Give and Take, de um cara chamado Adam Grant, que foi meu professor em Wharton quando eu tinha 19 anos. Em português é dar e receber. E ele separa, pessoas que são givers, as pessoas que dão muito, e as pessoas que são takers, as pessoas que pegam muito e dão pouco. E a grande conclusão é que as pessoas que mais se dão bem são os givers. Mas tem um tipo desses givers, dessas pessoas que dão. É um tipo específico dessas pessoas que dão mais do que pegam. Vou falar mais sobre esse conceito mais à frente no curso, mas bota isso na cabeça. Pilar número 1, conceito número 1 de toda essa história de networking, relacionamento interpessoal, é a generosidade de agregar valor para as pessoas. Até o próximo vídeo. Clareza, uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça antes de praticar os hacks de networking que eu vou apresentar aqui é o seguinte: você tem que saber onde você quer chegar. Se você não sabe onde quer chegar, você vai entrar na armadilha daquele networking interesseiro. Coleciona business card, conhece várias pessoas e não chega a lugar nenhum. Toda pessoa de destaque que eu conheço, seja em esporte, no showbiz ou no mundo dos negócios, sabe muito bem a importância de colocar objetivos. E quanto mais objetivo você for, mais específico você for no seu objetivo, mais fácil vai ser desenvolver uma estratégia para conseguir aquilo. E parte dessa estratégia é estabelecer relacionamentos com as pessoas do seu círculo que podem te ajudar a chegar onde você quer chegar. Networking estratégico. Agora vamos voltar àquele vídeo da introdução onde eu falei sobre minhas próprias experiências em networking. Eu tive várias missões ao longo da vida, tipo trabalhar em Wall Street, escrever livros, ser um escritor publicado. Todas elas estavam muito bem definidas na minha cabeça. Daí eu tracei minhas estratégias e parte da estratégia é correr atrás das pessoas-chave. Pessoas-chave que me deixam mais próximas do meu objetivo. Para você ter uma ideia, eu fiz um negócio chamado Missão Paulo Coelho. Nessa obsessão de ser escritor, ser publicado, viver de livros, eu fui procurar basicamente o brasileiro que zerou esse mercado, vendeu milhões e milhões de livros, para desenvolver um relacionamento e aprender alguma coisa com ele. Só que ele mora na Suíça. Paulo Coelho mora na Suíça. E é muito difícil de chegar a ele. Então eu peguei um voo para Genebra, na Suíça, na cara e na coragem, sem garantia nenhuma de que eu queria encontrá-lo. Por que eu fiz isso? Porque eu tinha clareza no meu objetivo e sabia que ele era uma das pessoas chaves que eu precisava conectar para chegar mais perto desse objetivo. Eu precisava ter essa pessoa ali no meu círculo de contatos. Quando você tiver um tempo, dá uma olhada no meu quarto livro, Missão Paulo Coelho, que fala muito sobre tanto essa parte dos objetivos, quanto essa parte do networking, da clareza de se envolver com pessoas certas. Então, saber o que você quer já é meio caminho andado. Dá uma pensada nisso e até o próximo vídeo. Bom, a gente falou muito sobre generosidade, mas faltou o outro lado da equação. Quando você dá generosidade, sempre tem alguém que recebe, certo? É uma equação. Dois lados, uma balança. Agora vem a parte difícil. Ter a ousadia de sair da sua zona de conforto e simplesmente
pedir a generosidade de alguém, tipo, pedir. Pouca gente faz isso. Agora eu vou trazer o conceito principal de programação neurolinguística e de livros best-sellers de autoajuda como O Segredo, da Rhonda Byrne, e até o próprio Alquimista, do Paulo Coelho. Esse conceito, que é central para esses livros e que fez essas duas pessoas ganhar muito dinheiro com o livro, é nada mais nada menos do que uma replicação de uma passagem bíblica. Peça e será vos dado. Cedo ou tarde você vai ter que pedir ou um emprego, uma parceria ou um conselho, e é por isso que é sempre bom e importante trabalhar os dois lados da equação, o dar e o pedir. Para receber, às vezes você tem que pedir. Aprender a ajudar e aprender a pedir ajuda. A pessoa não vai te ajudar se você não pedir. Ponto final. No segundo podcast da minha série, eu entrevistei um cara chamado Fernando Trota, que é meu amigo de infância. Numa parte da entrevista, ele conta que era estagiário no Rio, mas queria muito ir para o escritório de São Paulo da empresa para dar uma guinada na carreira. Verdade é que São Paulo era o escritório central da empresa e o Rio era só um escritório satélite. E ele via muito mais oportunidade para crescer ali dentro daquela empresa, mudando para São Paulo. O superior dele tinha sondado essa mudança, mas os meses se passavam e nada acontecia. E ele ficava, caramba, quando é que isso vai acontecer? Quando é que isso vai acontecer? Daí ele encontrou um outro diretor da empresa no meio da rua durante o carnaval. Ele tava meio bêbado, chegou nele e disse, pô, e aí? Vai rolar ou não vai? Aí os caras, tipo, não sei o que, pô, bem lembrado, não sei o que. Acabou que aquela ideia dele ir pra São Paulo tava circulando lá dentro da empresa sim, mas ninguém ligou. Aí a grande conclusão dele foi a seguinte: ninguém vai se vender melhor que você. Ninguém pode botar a cara por você melhor que você. Ele foi lá, botou a cara no meio do carnaval, falou com o diretor, uma semana depois estava de mala pronta para São Paulo. Ele estava esperando que alguém colocasse a cara a tapa para ele e comprasse a briga. Quando ele teve a ousadia para comprar a própria briga e pedir na cara dura, foi aí que a carreira dele realmente decolou. O Trota hoje tem 26 anos e é diretor de uma grande empresa do ramo imobiliário com faturamento em R$ 1 bilhão e empregados que têm mais que o dobro da idade dele. Não, ele não é herdeiro. Ele entrou lá, ele galgou o caminho dele lá de estagiário para diretor. Conclusão dessa história toda: aprende a pedir. O máximo que vai acontecer é você receber um não. E se elas escolherem não te dar o tempo, ou a ajuda, ou a energia deles, a perda é deles e não tua. Melhor ainda, você vai aprender com aquele não que recebeu para fazer melhor no approach seguinte. Uma frase que eu sempre coloco na minha cabeça e acabou virando uma filosofia de vida para mim. Eu, Ryan, eu nunca erro. Eu não erro. Ou eu acerto, ou eu aprendo. Coloca isso na cabeça também, aprende a pedir e, putz, bota um pouquinho daquela ousadia, daquela assertividade na cabeça. Ideia bíblica: peça e será vos dado. Até o próximo vídeo. A ousadia é o complemento do saber pedir que eu falei no vídeo anterior. A verdade é que as pessoas com baixa tolerância para risco têm o comportamento guiado pelo medo. E é exatamente por causa desse medo que elas têm baixa probabilidade de se dar bem em alguma coisa na vida. Para mim, o oposto de medo é uma palavra chamada fé. E os dois conceitos andam de mãos dadas numa balança, simplificando. O medo dessas pessoas é mais pesado que a fé. A balança não pode estar assim. A balança tem que estar assim, ó. Todo mundo tem medo. Tipo, tem até aquele provérbio: quem tem cu tem medo. Mas, cara, fé mais pesada, fé maior que medo. É a grande chave, a grande chave.
É acreditar que a parada vai acontecer. A ousadia no networking tem os mesmos componentes da ousadia nos relacionamentos amorosos. Pensa assim, ou você vai criar coragem para fazer esse approach nesse investidor ou nessa pessoa, esse diretor de empresa, ou você vai ter que mandar seu melhor funcionário embora. Pior ainda, ou não vai ter comida no prato do seu filho. Essa é a melhor maneira de superar qualquer medo de chegar em alguém, tipo, criar um senso de urgência. Isso aí é uma adaptação do conceito de visualização negativa dos filósofos estoicos lá da Grécia Antiga, que foi reativado há pouco tempo atrás pelo filósofo contemporâneo Tim Ferriss, escritor do livro 4-Hour Workweek. Em português é Trabalhe 4 horas por semana. Como você supera essa ansiedade? Bom, primeiro, aceita que essa ansiedade é um sentimento normal. Tem até uma frase do escritor Mark Twain que ilustra muito bem isso. Tem 2 tipos de oradores: os que ficam nervosos e os que mentem. Depois que você aceitou que a ansiedade é um sentimento normal que faz parte do show, experimenta colocar na cabeça que superar essa ansiedade é vital para o seu sucesso. Eu separei uma ascensão. Melhor ainda. Faça um compromisso com você mesmo para ficar cada vez melhor naquilo. Eu separei uma sessão inteira do curso com micro hábitos que vão te ajudar a superar essa ansiedade e despertar um pouquinho desse fator ousadia que eu falei no vídeo. Ousadia é simplesmente que a sua fé é maior do que seu medo. Na balança, a fé pesa muito mais do que o medo. Até o próximo vídeo. Outro conceito-chave do networking é a oratória. Eu já fui apresentador, já fui comentarista e uma das minhas principais fontes de receita hoje em dia são as palestras. Eu viajo o Brasil dando palestra em empresa, em eventos, e eu vou te contar um segredo. Oratória é importante pra caramba. Saber usar a voz, saber superar a timidez para falar em público, abre portas e mais portas. Aí esses dias eu estava lendo um estudo de psicologia da Universidade de Stanford, liderado por um professor famoso chamado PhD Thomas Harrell. O que ele fez? Ele pegou estudantes que fizeram MBA lá em Stanford 10 anos para trás e comparou o sucesso profissional deles. Aí, beleza. Por que esse grupo de pessoas acabou tendo cargos mais altos, ganhando mais dinheiro, tendo mais reconhecimento do que esse grupo de pessoas? Por incrível que pareça, as notas que os caras tiraram no MBA de Stanford não tinham correlação com as conquistas profissionais, cargos e salários. Sabe qual era o elemento mais forte? Fluência verbal. Como diz bem o Ricardo Silva, falar bem conecta. Como trabalhar isso sem pagar R$500 pela hora do fonoaudiólogo especialista em oratória? 2 opções que vieram na minha cabeça agora. Se matricula na aula de teatro do teu bairro. Tipo, uma vez por semana na parte da noite. Além de melhorar seus skills de oratória, você vai se conectar com gente nova e com a cabeça diferente da sua. Outra, procura um Toastmasters. Toastmasters é uma instituição sem fins lucrativos onde pessoas se encontram exatamente para melhorar a oratória. Você, sendo membro do Toastmasters, é obrigado a falar na frente de estranhos e eles vão te dando feedback no que você precisa melhorar. O legal é que todo mundo está no mesmo barco. O Toastmasters existe nos Estados Unidos desde lá dos anos 20.
está presente em centenas de cidades ao redor do mundo. No Brasil, eu sei que tem grupos no Rio, São Paulo, BH, acho que Curitiba também, eles se encontram 2 vezes por mês para realmente, voltando à generosidade, se ajudar. Porque, cara, falar em público, negócio de oratória, é um negócio estressante pra caramba, me dá medo, especialmente quando você sobe no palco e tem gente pra caramba ali. Cansa, dá medo. Então, essas pessoas, elas sabem que precisam trabalhar naquilo e se reúnem, tipo, não paga nada, só por doação. Se você quiser ir no Toastmasters, é só chegar, procura aí, Toastmasters, Toast de torrada e Masters de mestre. Bom, é isso. Oratória é um conceito muito chave no relacionamento. Outra técnica que é importantíssima e foi muito vital para mim ao longo dos anos é a modelagem. Se está com dificuldade de criar uma rede de contatos, faz o seguinte: pega o melhor networker que você conhece e modela o comportamento dele. Olha como ele conversa com as pessoas, como ele usa o contato visual, a linguagem corporal, que tipo de assunto ele aborda nas conversas, o que ele faz quando pessoas novas aparecem e até o jeito dele de se vestir. No meu caso, eu modelava um amigo espanhol chamado Marc Sagarra. Marc Sagarra, ele era um cara ferrado de grana, tipo, não tinha nem 20 euros no bolso, mas ele conhecia a cidade inteira. Hoje, ele tá multimilionário com 27 anos e ele representa a marca do FC Barcelona nos Estados Unidos. O que eu fazia para aprender com o Marc? Eu andava com ele para cima e para baixo e prestava atenção em tudo que ele fazia. Ou melhor, eu acabava usufruindo do network dele e aumentando a minha própria rede de contatos lá na Europa. A conclusão é a seguinte: pensa no maior network do seu ciclo de amizades, experimenta modelar um pouquinho o comportamento dele. Até o... Bom, chegou a hora de discutir o conceito do dever de casa. Você está indo para uma reunião importante ou uma palestra de uma pessoa influente? Cara, faz o dever de casa. Como assim dever de casa? Procura sobre aquela pessoa no Google, vai no site da empresa e fuça o site inteiro. Se for empresa de capital aberto, vai direto para o site de RI, Relações com Investidores. Tem aquela pessoa no LinkedIn, preste atenção no resumo do LinkedIn dela, tipo o summary em inglês. É no summary que a pessoa revela o que eles têm mais orgulho na vida profissional e, em alguns casos, também a missão deles. Sabendo disso, você já vai armado para aquele encontro em pessoa. Eu dediquei um módulo inteiro pro LinkedIn e eu vou falar mais sobre isso no final do curso, mas olha meu summary. Escritor best-seller e Forrest Gump da vida real. Minha missão de vida é bem simples: levantar a curiosidade, a ambição e o sangue no olho da juventude brasileira. Só com essa descrição dá para ver o que eu valorizo e dá para se preparar para alguns tópicos para trazer na conversa com o Ryan. Você vê ali, ó, escritor best-seller, Forrest Gump da vida real. Isso significa que eu me orgulho de escrever livros, eu gosto muito de contar histórias. Eu me autodenomino como Forrest Gump na vida real e eu boto minha missão ali na frente. Então a pessoa que vai me encontrar num café, ou no almoço, ou até numa palestra, ou uma mentoria, lendo isso, ela já tem uma estratégia, um plano para seguir na cabeça. É o dever de casa. Essa pessoa tem blog? Pô, muitos influenciadores hoje em dia, especialmente nos Estados Unidos, todo mundo tem blog. Lê pelo menos 3 ou 4 posts do blog dela. De preferência, não os 4 últimos, porque todo mundo, pra conhecer o cara, pega lá a primeira página do blog, os 4 últimos e pronto. A pessoa tem livros? Leia o livro. Dever de casa. Se não tiver tempo de ler o livro, pesquisa sobre o livro. Leia os reviews, as avaliações no Amazon. Busca um resumão na internet. Ou simplesmente troque ideia com alguém que já leu o livro. A pessoa dá entrevistas,
assiste uma entrevista com ela no YouTube. O segredo de fazer o dever de casa é chegar 100% armado e preparado. Eu vou terminar o vídeo com uma frase do Robert Schuller que ilustra muito bem esse ponto do dever de casa. Spectacular achievement is always preceded by unspectacular preparation. Conquistas espetaculares são sempre precedidas, existe essa palavra? Conquistas espetaculares vêm sempre depois de preparação dura, preparação árdua. Então, bom, uma coisa que funcionou muito comigo foi algo muito simples. Depois que eu, Ryan, virei uma pessoa influente, as oportunidades começaram a brotar na minha caixa de e-mail, no LinkedIn, no telefone, na vida real. Tipo, fui atraindo essas coisas pelo fator influência. Aí é aquela coisa, como você vira uma pessoa influente? O jeito mais simples é o seguinte, é despertar um senso nas pessoas da sua rede que você tem algo muito único a oferecer. No meu caso, eu uso meu blog e meus livros como uma plataforma para entregar valor ao mundo. O meu algo único é o seguinte, eu faço tanta questão de mostrar vulnerabilidade, transparência e autenticidade na hora de compartilhar conhecimento com o mundo, que isso acaba criando um momento muito positivo. Aí eu fico marcado como aquela pessoa que escreve bem, que fala sobre tudo, que é autêntica, que bota a cara, e aquilo realmente cresce minha rede de influência. Fico famoso. Por quê? Eu agrego valor às pessoas. E agregando valor às pessoas, criando essa influência, eu acabo me posicionando como uma pessoa cada vez mais suscetível é a palavra, cada vez mais com uma probabilidade cada vez mais alta de estar no lugar certo na hora certa, de ser atingido por uma pessoa que queira fazer negócio ou são dezenas e dezenas de possibilidades só por causa daquele simples fator da influência. Beleza, eu contei o meu caso, agora pensa aí, o que de muito único você tem a oferecer ao mundo? Foca nisso e agrega esse valor para as pessoas da sua rede e vai fazendo aquele efeito cascata não, efeito network mesmo, vai crescendo, teia de aranha, vai crescendo. Por exemplo, o meu blog começou com pessoas intelectualizadas da geração Y. Aí depois cresceu para pessoas um pouco mais velhas, de 35, 40, 45 anos. Hoje eu tenho vários vovôs, eu tenho vários executivos de empresas, donos de empresas, pessoas famosas que leem meu conteúdo. E elas sabem quem eu sou, por quê? Porque eu tenho algo muito único a oferecer. Mesmo que você não seja escritor, mesmo que você não seja blogueiro, você tem algo muito único a oferecer. Agora pensa nisso, quanto mais influência você tiver em outras pessoas, maior vai ser o seu pedestal, a sua plataforma para você se conectar com pessoas de outros setores ou pessoas que realmente vão te ajudar a chegar aonde você quer chegar. Então pensa muito bem nesse fator influência. Até o próximo vídeo. Bom, Elevator Pitch. Elevator Pitch é uma carta de vendas que varia de 30 segundos a 2 minutos. Resumidaço. Por que o Elevator Pitch tem esse nome? Imagina que você entra no elevador com um potencial investidor ou um potencial chefe para te contratar ou um potencial sócio. Você tem pouquíssimo tempo
para chamar a atenção daquela pessoa e convencê-la a escalar aquele breve encontro dentro do elevador em uma reunião de 1 hora na sala dele. E essa reunião de 1 hora pode escalar para realmente uma parceria. Mas tudo começa com aqueles 30 segundos a 2 minutos que você está no elevador daquele cara. Varia por quê? Putz, o prédio tem 30 andares. Se o cara for parar no 29º andar, você talvez tenha 2 minutos ou até mais com aquele cara para você se vender. Mas a grande maioria dos prédios são mais baixos. Então bota aí 30 segundos. Aí você tem que saber contar a sua história e fazer seu pitch em drops de 30 segundos, de 2 minutos e de 10 minutos. 30 segundos, rápido, elevador. Olha só, eu sou o Ryan dos Santos, eu estudei na Universidade da Pensilvânia, migrei para os Estados Unidos com 15 anos, joguei futebol americano, trabalhei 2 anos em Wall Street. Hoje em dia eu escrevo livros, incluindo Hackeando Tudo, que foi best-seller tanto no Amazon quanto nas livrarias. Tem o livro Wall Street. Hoje em dia eu vivo de motivar pessoas e agregar valor para a geração Y do Brasil. Esse foi um pitch meio meia bomba, mas você já entendeu como é que é. 30 segundos. Aí se a pessoa realmente gostar de mim, putz, toma aqui do meu cartão, me liga depois. Tem uma versão de 2 minutos. E a versão de 10 minutos é uma história mais extensa. Eu falo por que eu fui mudar para os Estados Unidos, por que eu escolhi a Universidade da Pensilvânia, como foi minha carreira no futebol americano, como eu consegui meu trabalho em Wall Street, por que eu voltei para o Brasil, por que eu trabalhei na TV, como eu comecei minha carreira de escritor. Aí eu falo um pouco de cada um dos meus livros, dos meus próximos projetos. Eu falo um pouco das minhas vendas, de números, de quanto dinheiro eu gerei com vendas de livros, com vendas de curso online, com patrocínios e essas coisas. Esse é o meu pitch de 10 minutos, que é diferente do de 30 segundos, que é diferente de 2 minutos, que é diferente de 10 minutos. Como é que você pratica isso, mano? Repetição. Eu tenho meu pitch de 2 minutos, eu falei aqui meu errado, meu de 30, mas eu tenho um pitch de 2 minutos assim, tipo... É difícil falar pra câmera, se tivesse uma pessoa ali do outro lado da câmera seria muito mais tranquilo, mas meu pitch de 2 minutos está tão ensaiado que, cara, é porque eu fiz ele tantas e tantas, mas tantas vezes na vida, desde quando eu tinha 15 anos de idade. Desde quando eu tinha 15 anos de idade. Então, isso vai voltar, esse conceito do Elevator Pitch vai voltar quando nós falarmos sobre eventos e conferências. Porque no evento da conferência você vai ter que fazer vários pitches. Porque você vai circulando de grupo em grupo, você vai conhecendo pessoas novas, então você vai ter que fazer aquele pitch repetidamente para pessoas de background. Como eu falei antes, na hora de fazer network você tem que tirar da cabeça que você está correndo atrás de um empregador, de um cliente ou de investidor. Pensa em uma outra palavra, a amizade. Por incrível que pareça, a amizade não vem da quantidade de tempo que você conhece aquela pessoa, que você passou com aquela pessoa, mas sim da qualidade do tempo que as pessoas passam juntas. Cara, alguns dos meus melhores amigos eu vejo no máximo uma vez por ano, mas sempre quando a gente se vê, a qualidade daquele tempo ali é tão maravilhosa que a amizade vai sempre ficar ali viva. E eu tenho o outro lado da moeda, são pessoas que eu vejo sempre, eu passo muito tempo com elas, mas não bate tão bem quanto aquelas pessoas que da qualidade do tempo que eu vejo uma vez por ano. No modelo antigo, agora eu vou passar um pouco do negócio de vendas, porque tipo, networking tem muito a ver com um negócio de vender. No modelo antigo, o executivo de vendas passava 80% dele fazendo reuniões, apresentações, tentando fechar o negócio e só 20% desenvolvendo o relacionamento com o cliente. Cara, o jogo virou. Não adianta fazer uma apresentação de PowerPoint matadora, que
pula da tela, toda bonita, se você não cria aquele senso de amizade e conquistar a confiança da outra pessoa. Lembra? Qualidade do tempo que você passa junto e não quantidade do tempo que você passa junto. Agora, imagine-se como um empreendedor. Antes de abrir uma empresa, começa a fazer um reach out para clientes potenciais. As pessoas normais fazem exatamente o oposto. Preparam tudo e depois correm atrás do cliente. O grande segredo que os americanos chamam de business development é começar a conhecer as pessoas e transformá-las em amigos muito antes deles saberem que você tem um produto ou um serviço para vender. Lembrando, sempre mais importante são as experiências do que as coisas. Você dá um livro para a pessoa, ou dá um presente para a pessoa, vai ficar lá jogado na estante dela, ela vai perder aquilo. Mas se você dá uma experiência diferente, algo memorável, algo que, realmente agregue valor para ela, vai ficar preso na cabeça dela para sempre que ela teve aquele tempo de qualidade do seu lado. E aí que vem a amizade, e aí que vem o business development, aí que vem o networking, e aí que vem a venda. Agora eu vou trazer dois conceitos que são muito usados em Wall Street, no mercado financeiro ao redor do mundo. O primeiro é o teste do aeroporto, que tem muito a ver com esse negócio de qualidade do tempo. Na hora de entrevistar um jovem analista, os recrutadores focam muito menos em ver se o cara sabe as fórmulas de finanças corporativas, o ticker das ações, sabe fazer uma modelagem de Excel, sabe olhar o balanço de uma empresa na contabilidade. Isso aí qualquer um aprende. O teste do aeroporto é o seguinte: imagina, se meu voo for cancelado e eu ficar no aeroporto preso no aeroporto com essa pessoa, será que eu vou aguentar ficar do lado dela por 8 horas até o próximo voo? Teste do aeroporto. O que você está analisando ali naquela conversa? Aquela pessoa tem o caráter, uma boa amizade. Lembra? Qualidade do tempo. Qualidade do tempo que as pessoas passam juntas. Porque se você for trabalhar com aquela pessoa, você tem que gostar dela. Porque senão não vale nem a pena trazer ela daqui. Teste do aeroporto. Você vai estar numa situação de estresse que ninguém gosta de ficar esperando no aeroporto nenhum, nem no aeroporto mais chique de Singapura, Frankfurt. Ninguém gosta de ficar esperando no aeroporto. Agora pensa, será que eu vou aguentar ficar 8 horas do lado dessa pessoa? Se a resposta é sim, meio caminho andado. Aí já pode ir para o próximo estágio da entrevista. O segundo conceito do mercado financeiro tem mais a ver com atendimento ao cliente, com a qualidade do tempo. Como eu falei antes, experiência é melhor do que coisa. Ao invés de dar presentes materiais aos clientes, o pessoal levava a shows no Madison Square Garden, a passeios de helicóptero, ao camarote do estádio do Yankees e a outras experiências que não faziam parte do dia a dia do cliente. Pensou em qualidade do tempo, foca em experiências memoráveis e não em coisas materiais. Até o próximo vídeo. Agora vamos falar de diversidade. Quem tem mais valor? O executivo do ramo de autopeças, que conhece absolutamente todo mundo na indústria de autopeças do Brasil, ou o executivo do ramo farmacêutico, que conhece uma pessoa-chave no setor de autopeças, uma no esporte, outra em finanças, outra no setor de consumo. Segundo os especialistas na arte do networking, como Keith Ferrazzi e o Malcolm Gladwell, o segundo está muito melhor posicionado, aquele que conhece pessoas diferentes, por causa de um conceito chamado inteligência coletiva. Não adianta ter uma rede só com pessoas inteligentes e que são líderes naquele setor. Se elas pensam parecido e trabalham exatamente na mesma coisa, o valor social é quase zero. Por isso que é sempre bom saber circular em vários ambientes com 4 perguntas na cabeça.
Essas perguntas você vai fazer a você mesmo na hora de estudar aquelas pessoas. Quem é? O que ela faz da vida? Qual é a paixão dessa pessoa? Em que estágio da vida ela está? Não precisa perguntar diretamente: quem é você? O que você faz da vida? Qual a sua paixão? Não precisa perguntar diretamente. Com uma boa conversa, já dá para ter uma boa noção dessas 4. Qual é o melhor ponto de partida para aumentar a diversidade da rede? Aquele conceito de dar bom dia ao porteiro. Já falei mais profundamente sobre esse assunto na sessão dos microhábitos e ele vai voltar quando for a hora de... Agora chegou o conceito da paciência. Esse conceito da paciência mistura a lei de Newton, a lei da atração e o conceito de give and take, do livro do Adam Grant, que, como eu já falei, foi meu professor na Wharton Business School quando eu tinha 19 anos e é um best-seller do New York Times e do Wall Street Journal. O livro tem umas 300 páginas, mas o resumo é o seguinte: tem 3 tipos de pessoas: as givers, as que dão mais que pegam; as takers, as que pegam mais que dão; e as mistas, que é ali no meio a meio. Quem tem mais sucesso, por incrível que pareça, são as givers, mas isso não significa que elas ficam no give. Tipo, não é aquela pessoa boazinha assim, tipo, toma, e ela só pensa nos outros, não pensa nela. Não. Os givers bem-sucedidos fazem essa doação de tempo, dinheiro e energia estrategicamente. Tá, o que o give and take do Adam Grant tem a ver com esse conceito de paciência? Bom, você não vai construir uma lista de clientes ou uma vasta rede de relacionamento do dia para a noite. A pessoa que vai com muita sede ao pote e sai atirando para todos os lados, geralmente se ferra. É aí que entra a paciência. Para cada 5 favores, give, que você fizer, você vai ganhar 1. Mas o efeito a médio a longo prazo é sempre muito bom. E esse negócio da paciência tem muito a ver com outro conceito muito interessante que vários dos meus entrevistados no meu podcast trouxeram à tona durante o bate-papo das entrevistas: a arte de trabalhar de graça. É impressionante como as pessoas jovens mais bem-sucedidas que eu conheço já trabalharam de graça ao menos uma vez na vida. Porque isso, objetivo, clareza, porque elas sabiam onde queriam chegar. O exemplo acho que foi no 4º ou 5º podcast da série, eu entrevistei um cara chamado Matheus Braga. E ele tinha uma empresa de agenciamento de carreira de jogadores de futebol e apareceu a oportunidade de trabalhar com o Marcelo do Real Madrid, da seleção brasileira também. Mas o Marcelo, ele já tinha uma outra empresa cuidando disso para ele. O que aconteceu? Deu uma chance pro moleque. O Matheus trabalhou 6 meses de graça. Tipo, de graça. Dava o tempo, dava a energia dele pra mostrar valor, pra se provar pro Marcelo. Acabou que ele fez um excelente trabalho, gerou valor, gerou dinheiro, gerou patrocínio pra ele. Putz, falou, ô empresa aí que tá cuidando da minha carreira, valeu, falou, mas eu confio nesse cara. Trabalhou de graça e se deu bem. Cara, mas jamais por que deu certo esse negócio de trabalhar de graça, de ter paciência? Volta aquele conceito que eu falei lá no início de objetivo, saber o que quer. O Matheus sabia o que queria. Ele queria aumentar a empresa dele, ele queria chegar aos jogadores de primeiro escalão. Para fazer isso, teve que ter paciência, teve que trabalhar de graça, teve que trabalhar duro. No meu caso, antes de ser escritor, eu passei um tempo trabalhando na TV de comentarista de futebol americano. E eu trabalhava de graça. Eu virava à noite lá no estúdio do Esporte Interativo, trabalhando de graça. Fazia os jogos da NFL, que terminava tipo 3, 4 da manhã, chegava em casa e dormia mal pra caramba. Mas eu tinha tanta clareza no meu objetivo de ser escritor
que eu sabia que aquilo ali, aquela paciência de estar ali dando sem receber grana em troca, ia dar frutos no médio e longo prazo. Acabou que eu fui para uma outra emissora, uma emissora maior, ESPN, e nessa emissora eu recebia tipo R$400 por programa. Mas desses R$400 eu gastava tudo com a passagem de ônibus do Rio para São Paulo, porque eu morava no Rio e o estúdio em São Paulo, e eles não cobriam isso. Eu falei, putz, é uma outra oportunidade realmente. Eu quero ser escritor no médio e longo prazo, então para ser escritor eu preciso de leitores. Para ter leitores eu preciso botar a cara, eu preciso ser reconhecido. Acabou que eu fui demitido da ESPN, porque eu fiz uma piada de paulista e tal, essas coisas, mas foi a melhor coisa que me aconteceu, porque tanto no esporte interativo que eu trabalhava de graça, quanto na ESPN, que eu acabava pagando para trabalhar, me deram uma plataforma e me deram seguidores, pessoas. E essas pessoas, dali a um ano, viraram meus leitores. Foram meus primeiros early adopters, viraram meus leitores, gostaram do meu trabalho, começaram a contar um pro outro. E hoje em dia eu vivo de livros porque eu trabalhei de graça há 4 anos atrás. Dei o meu exemplo, dei o exemplo do Teteu, para mostrar que paciência, cara, é uma coisa que você vai ter se você quiser chegar a qualquer lugar da sua vida e aumentar essa rede de contatos influentes. Lembra, é músculo, você tem que trabalhar aquele músculo para ele crescer. Até o próximo vídeo. Bom senso, agora vem um complemento da ideia do Give and Take do Adam Grant, o livro que eu falei no vídeo da paciência. Como eu falei no vídeo anterior, o Adam Grant destaca certos tipos de givers no livro. A pessoa que dá mais do que toma, mas de forma estratégica, é geralmente a pessoa mais bem sucedida. Quanto mais você for desenvolvendo sua rede de contatos, mais vai aparecer gente dizendo coisas do tipo: pô, Ryan, me apresenta esse cara aí. É aí que você tem que ligar o radar do bom senso. Senão vira bagunça e você pode até queimar cartucho com aquela rede que você criou. Como eu lido com isso? Se eu acho que ambos os lados têm a crescer com essa conexão, eu boto pra dentro. Se eu acho que só um cara vai se dar bem, ele tá com aquele meio interesseiro, sentindo o cheiro de oportunismo, eu falo abertamente: cara, não rola, e também não dou nem desculpa. Simples. Na hora de compartilhar, assim, você fala, pô, tem que dar, compartilhar, pá. Isso aí tá nos livros, na teoria. Mas é aquela coisa, é compartilhar estrategicamente, pensar assim, senão você queima cartucho e pode machucar aquela rede que é um ativo que você demorou tanto tempo e botou tanto sangue e esforço para conseguir desenvolver. Cuidado com interesseiros, cuidado com essas conexões que só um lado ganha, beleza? Liga o radar de bom senso e corre pro abraço. Até o próximo livro. Livro não, até o próximo vídeo. Agora eu quero que você se imagine como um escritor, um cantor ou um ator. Imagine-se invisível, tipo, ninguém sabe quem você é. Você vai ter que trocar de emprego para sobreviver, certo? Escritor nenhum consegue viver disso se ele não tiver leitores. Bom, a dinâmica da rede de contatos é bem parecida com isso e bem simples. Invisibilidade é um destino pior que o fracasso. Se você não botar a cara, já era. Ninguém vai saber que você existe. Sendo visível, você produz uma parada chamada serendipity em inglês. Essa palavra não tem uma tradução direta para o português, mas tem a ver com a sincronicidade de estar no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa. Quanto mais ampla a rede de contatos que você criar, mais você maximiza a possibilidade de serendipity, esse efeito. Outras maneiras para gerar
Isso aí, o Serendipity. Uma boa está à frente de grupos de estudo, grupos de leitura, de filantropia ou até uma pelada de futebol, ser organizador da pelada de futebol. Eu vou falar mais sobre o networking esportivo mais pra frente nessa sequência de vídeos. Outra boa é se colocar num centro geográfico. Quer ter sucesso no mercado financeiro? Vai para Nova York. Em empresas de tecnologia? Vai para São Francisco. Quer ser ator, produtor, roteirista de Hollywood? Vai para Los Angeles. No nível de Brasil, eu fui morar em Belo Horizonte porque é a capital brasileira do marketing de internet. E, querendo ou não, para sobreviver como escritor hoje em dia, eu preciso conhecer de marketing. Estando num centro de gravidade como esse, você gera serendipity na padaria, no bar e até na academia. Volta e meia eu dou de cara com vários grandes nomes desse mercado de internet, CEO de startup, grandes investidores, porque eu tô aqui no lugar certo, tô gerando aquele efeito de estar no lugar certo e atrair as pessoas e coisas assim, tipo, putz, caiu do céu, mas não cai do céu. Você gera aquilo primeiro porque você não é invisível, porque você está à frente de grupos, porque você está no centro geográfico certo. E a verdade no e cru é a seguinte: quanto mais pessoas você conhece e confiam em você, mais oportunidades vão aparecer no seu caminho. Vai cair do céu. Mas lembra, você tem que criar aquelas condições para a tal da serendipity realmente acontecer. Até o próximo vídeo. Agora vamos falar sobre mentoria. Pensa em músicos de sucesso, grandes executivos, atletas de ponta, escritores best-sellers. O que essa galera tem em comum? Pode ter certeza que todo mundo tem ou teve um mentor. Aí volta para aquele pilar número 1 do networking, que é o conceito da generosidade e de gerar valor para os outros. Lei do universo: se você gera valor para os outros, alguém vai gerar valor para você. Não tem erro, é ação e reação. Mentoria tem que ser sempre um caminho de mão dupla. Você mentora e você é mentorado. O que é um mentor? Para mim, é a pessoa que gera valor para você de uma maneira consistente, mesmo sabendo que você pode não dar nada em troca. Tipo, geralmente é uma pessoa que já foi lá e fez e te ajuda só por ajudar, tipo, sem aquele interesse assim por trás. Na época de Wall Street, eu tinha um cara no banco chamado Alexandre Garcia. Alexandre era uns 15, 20 anos mais velho que eu, também era do Rio, e era o tipo do cara que me dava vários toques de carreira, tipo, de graça. Na real, eu não tinha muito a agregar a ele. Eu era um analista júnior recém-chegado e ele já era um cascudo no mercado financeiro. Eu também não trabalhava no mesmo setor que ele, tipo, um bom trabalho meu não ia afetar o bônus dele, o trabalho dele. Mesmo assim, ele me ajudava só pelo fato de ajudar. E tem uma frase que ilustra muito bem isso: To teach is to learn again. Agora mesmo, eu tô repassando conteúdo, conceitos e técnicas de networking, mas cara, na hora de ensinar isso aqui, eu tô aprendendo pra caraca também. A verdade é que ninguém é muito velho para ser mentorado, nem muito novo para mentorar. Eu mesmo me considero um cara muito bem sucedido para a minha idade e tenho 2 mentores que são bem mais novos que eu. Um tem 18 e o outro tem 21. Cara, conhecimento tem que ser compartilhado. Antes de terminar, eu vou jogar um erro muito comum que mata qualquer relação de mentoria. Tipo, o jovem aprendiz pergunta, pede opinião, o cara vai lá e dedica o tempo dele, dedica a energia dele, mas o moleque não age em cima daquilo. Qual é a graça de ter um mentor para te apoiar se a mensagem dele vai entrar por um ouvido e sair pelo outro? Tem um mentor? Age em cima disso. E mentore. Mentore e ser mentorado. Você vai acabar, nesse relacionamento, você vai acabar pingando
aproveitando também a rede de contatos dele e aumentando a sua. Por isso que é tão bom ter um mentor. Até o próximo vídeo. Bom, chegou a hora de falar sobre vulnerabilidade, e essa aí é uma das melhores armas para criar relacionamentos de qualidade e aumentar a diversidade e o tamanho da sua rede de contatos. Se fosse para resumir esse conceito em uma frase, seria: seja você mesmo. Não esconda tuas fraquezas não, cara. O mundo tá cheio de gente que só mostra o lado bom, o lado perfeito, mas tem um teto de vidro. É só olhar a sua timeline no Facebook e no Instagram que você vai entender que eu tô falando. As pouquíssimas pessoas que demonstram autenticidade e conforto com a própria personalidade são elas que se destacam e que vão longe. Tem um TED Talk muito interessante da PhD da Universidade de Houston, Brené Brown, que eu vou colocar aqui no material de apoio. Se você se interessar pelo TED Talk e pelo conceito de vulnerabilidade, depois dá uma olhada no livro best-seller dela, A Coragem de Ser Imperfeito, em inglês Daring Greatly. Eu vou te passar uma das frases mais marcantes do livro. Vulnerability is one of the most underappreciated assets in business today. Vulnerabilidade é um dos ativos mais subvalorizados no mundo dos negócios hoje em dia. Tell the story of who you are with your whole heart. É só dizer a história de quem você é com todo seu coração. Lembrando que mostrar vulnerabilidade é completamente diferente de se fazer de coitadinho, de vítima. A vulnerabilidade tem muito mais a ver com ser autêntico. Cara, eu construí todo o meu sucesso como escritor e blogueiro em cima desse conceito da vulnerabilidade. Se você parar a pensar, nos meus textos, a pessoa que eu mais zoo e critico sou eu mesmo. Abre meu blog. Eu não escondo que eu sou um cara zoeiro, que eu sou um cara procrastinador, que eu sou um cara tarado, que eu sou um cara marrento, que eu tenho problema com os meus pais. E isso me faz autêntico, me faz humano, me faz me conectar com, centenas de milhares e até milhões de pessoas. Centenas de milhares dos livros e milhões de pessoas no blog. Como eu, Ryan, analiso se vale a pena me conectar com uma pessoa. Mostrou confiança? Sim. Mostrou vulnerabilidade? Também. Aí é meio caminho andado para ganhar a minha confiança. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo tenta se provar, tenta ser o fodão e mostrar que é o bam. Se a pessoa tem o culhão para se mostrar vulnerável, essa geralmente se dá bem na vida e merece a minha confiança. Conclusão: vulnerabilidade vende, e vende muito. Dá uma olhada aí no material da Brené Brown, você vai ter muito mais insights sobre esse conceito da vulnerabilidade na criação de redes de contatos. Até o próximo vídeo. Agora chegou a vez do álcool. Eu vou conversar a você que eu fiquei umas 2 horas debatendo se eu iria incluir esse conceito no material, mas é algo que não pode ficar de fora. Eu vou ilustrar esse conceito com o verso do Zeca Pagodinho. Amigo, eu nunca fiz bebendo leite. Amigo, eu não criei bebendo chá. Quando eu morava em Nova York, eu ia muito em festas de diplomatas da ONU. Eu conhecia cônsuls, diplomatas, políticos, lobistas. Essas pessoas, são profissões que recebem muito dinheiro para fazer networking. Se você parar para pensar, o trabalho delas é esse aí mesmo, ganhar confiança de outras pessoas e fazer novas amizades high level, lá no topo. Cara, uma característica muito comum entre essas pessoas, networkers profissionais, e que ganham muito fazendo isso, é que elas têm um fígado bom pra caramba.
É impressionante como de segunda a sexta tem uma recepção, um get together no escritório, na cobertura de alguém. E a bebida mais comum nesses ciclos premium lá de Nova York, por incrível que pareça, não era o vinho, era o whisky. Cara, eu mesmo fiquei uns 2 anos sem beber. E eu notei que os novos relacionamentos e aquela ideia de serendipity, de tipo, pessoas brotarem, a oportunidade de brotarem do céu, diminuiu muito nesse tempo que eu fiquei sem beber. Aí é aquela coisa, o álcool, cara, é um propulsor de serendipity, tipo, você fica aberto a coisas, ele ajuda a quebrar, e é o seguinte, fora esse negócio da serendipity, tem um outro elemento que eu vou discutir mais a fundo no vídeo do networking esportivo. O álcool, ele ajuda a quebrar os mecanismos de defesa das pessoas e as deixa mais humanas e sinceras. Já que não tem aquele peso do ambiente de trabalho, a descontração é maior e o álcool acaba removendo os mecanismos de defesa das pessoas e deixa elas muito mais abertas, mais receptíveis, mais tranquilas para você fazer aquela conexão, para você mostrar sua vulnerabilidade, para você agregar valor. Porque se for num ambiente mais formal, o negócio vai ser muito mais difícil. Quando você está num ambiente mais descontraído e tem álcool no meio, pode ter certeza que a pessoa que tem $1 bilhão na conta e a pessoa que não tem um puto no bolso, elas estiverem no mesmo ambiente, o álcool acaba deixando elas ali, naquele mesmo nível, aquele mesmo nível de camaradagem, naquele mesmo nível de amizade. E eu não ia incluir esse negócio do álcool no curso de networking, mas, cara, realmente, o álcool é impressionantemente importante para o desenvolvimento de redes sociais, de networking mesmo. Se você não bebe, só lamento. Até o próximo vídeo. Essa agora é uma outra ferramenta que é muito usada em vários setores da economia, tanto no Brasil quanto no exterior, mas eu fiquei com medinho de incluir no meu material por causa do politicamente incorreto. É uma característica da fisiologia do ser humano e, cara, se eu fosse PhD em psicologia, eu correria atrás de estudos para provar isso aí, mas é o seguinte, a maneira mais fácil de conquistar a confiança de uma pessoa é fazer ela se dar bem com o sexo oposto. Eu falo isso no meu livro Wall Street, que as pessoas que vendem ações, que fazem esses grandes deals multimilionários, trazendo investidores de fora para o Brasil, uma das paradas estratégicas era num prostíbulo no Rio de Janeiro chamado Centauros. Mas por que logo um prostíbulo? Por que fazer negócio no prostíbulo? Porque o pessoal do mercado financeiro sabe muito bem desse glitchzinho, desse bugzinho na psicologia do ser humano. Vamos dizer que eu trabalho no banco e eu quero que você, um investidor gringo, compre, sei lá, $100 milhões em ações da Vale do Rio Doce. Você está no Brasil? Voltando àquele assunto da experiência versus coisas. Você está no Brasil, as mulheres brasileiras são as mais atraentes do mundo. O que o cara do banco faz? Ele leva o cara no puteiro e mostra uma experiência boa pro cara, ele ajuda o cara a se dar bem com o sexo oposto e na grande maioria dos casos ele consegue o negócio. E esses dias eu estava entrevistando outro menino, um menino de 24 anos chamado Renan Assis, no meu podcast, e ele trabalha com mineração e com trading de sucata de zinco, alumínio, internacional também. Ele tem clientes na China, na Rússia, no Japão. E o moleque tem 24 anos e faz, negro que nem eu, do meu bairro lá da Vila da Penha, e ele faz transações multimilionárias. E ele reconheceu no podcast abertamente que
para fechar essas transações multimilionárias, ele realmente já teve que levar gringo no prostíbulo lá de Ipanema, lá do Jardim Botânico. Aí, juntando isso tudo, é algo politicamente incorreto? Sim, mas é algo muito usado por aí e muito eficiente. Agora vamos pensar no lado menos sujo da coisa, menos sujo, tipo falar em prostituição, essas coisas. O lado menos sujo é o seguinte: vamos dizer que eu tenho uma esposa, o nome dela é Maria, e você foi a pessoa que me apresentou pela primeira vez a Maria. Pelo simples fato de que você fez essa ponte, no meu subconsciente eu vou ser grato para sempre por você e eu vou ter e você vai ter minha confiança para sempre. Subconsciente. O ser humano tende a confiar na pessoa que o ajuda a se dar bem com o sexo oposto. Sim, é um hack politicamente incorreto, mas é usado e funciona. Se você for usar ou não, aí é problema teu, tá? Até o próximo vídeo.